Araraquara este ano homenageia mais um de seus artistas com a produção do livro Paulo Mácia, Araraquara, a cidade e sua gente. A obra reúne a visão que o artista Paulo Mácia tinha sobre Araraquara e é explorada por meio de telas, com a apresentação da cidade e das crônicas que foram publicadas no jornal Imparcial, além de depoimentos e biografias. Hoje a gente reuniu um time de profissionais que está por trás dessa produção para saber mais desse projeto. Vamos lá! E a secretária da Cultura, Tereza Telaroli, vai nos contar um pouco sobre a vida do Paulo Mácia e a importância do seu legado para a cidade, né, Tereza? Então, Tadeu, o Paulo Mácia é uma figura essencial para a gente pensar na Araraquara do século XX. Ele era um artista plástico talentosíssimo, que tinha uma pegada de contar e traduzir a história do cotidiano da cidade por meio das suas pinturas, da sua arte e das suas crônicas. E isso traz uma característica que é quase que única quando a gente tenta reconstruir e recuperar essa memória local. Porque você tem um olhar pessoal, é um olhar democrático, porque ele olha para pessoas, sejam elas de qual extrato social for, ele olha para locais e ele faz isso tudo um caldo de uma produção extremamente sensível, extremamente delicada, absolutamente rara sob todos os pontos de vista. Então a oportunidade de contar, de falar um pouco desse pequeno comerciante local que tinha um talento único, é uma maneira assim, absolutamente exclusiva de se falar um pouco da nossa memória, da nossa história, de fazer disso uma questão prevalente, para que as pessoas não percam, não esqueçam daquilo que de fato nos constitui. É impossível se deparar e tomar contato com o que ele produziu, nas artes plásticas, sobretudo, e não se emocionar e não se reencontrar com a sua história, com a história dos seus. E agora a Rita Michelucci, que é a curadora desse projeto, vai contar um pouco pra gente como surgiu essa ideia, qual que é a proposta desse livro. Então, Tadeu, essa proposta surgiu a partir do momento que eu estava fazendo a higienização das obras do Paulo Mácia. E encontrei uma caixa com xerox de crônicas, cópias de crônicas. E comecei a perceber que as crônicas tinham relação com as telas. Montei um projetinho, achei isso importante para a memória cultural da cidade, por aquele período histórico, né? Fiquei muito contente com o que eu estava vendo ali. Montei um projetinho e eu apresentei a Tereza. A Tereza gostou muito também, apresentamos a Fabiana Virgílio e tivemos essa ideia de elaborar um livro para deixar isso registrado, esse momento histórico, com esses personagens, essas paisagens e essa época de Araraquara tão importante. Separamos o acervo dele, que são 208 obras, fizemos um processo de higienização. Após isso, essas obras foram fotografadas pelo Lucas Tanuri, né, sob a supervisão do nosso designer, né, que é o Jorge Morabito, e digitamos todas as crônicas e fizemos a montagem do livro. O pessoal vai ficar surpreso e eu me sinto muito honrada de estar podendo cuidar desse trabalho. Eu tenho uma relação com o seu Paulo Mácia muito pessoal, porque eu conheço desde que eu sou pequena, a família dele, e quando eu vi a dimensão das obras dele, eu não fazia ideia de quanto que ele tinha de produção e a qualidade de retratar o cotidiano da cidade. Então eu acho que é uma riqueza essa obra, porque vai dar para a população como se fosse um presente de olhar Araraquara como Araraquara era há uns anos atrás e o que ela se transformou. Então eu acho que ele dá material, essa obra, para fazer muitas leituras. Bem, é muito prazeroso
trabalhar com essas obras do Paulo e com as crônicas. Então é muito divertido, porque a gente não tem ideia do universo do Paulo. Então está sendo muito prazeroso. À época, o jornal, as crônicas, era em preto e branco, então ele imprimia, ele ilustrava a tela em preto e branco. E agora a gente vai ter a oportunidade de trazer a crônica junto com a tela em cor, então que dá outra dimensão para o texto. Aí a gente consegue ver as cores, consegue ver as personagens, toda a história, a luz, o terracota daqui de Araraquara, o azul daqui. Então você consegue misturar tudo. E é nessa ótica que vocês vão se surpreender, como eu me surpreendi, que foi excepcional. Eu quis usar um pouco para trazer um pouco da estética do jornal. Na hora das crônicas eu trouxe um pouquinho, então com colunas de jornal, pensando como se fossem as colunas de jornal, para remeter um pouco para que seria mesmo, para o projeto ficar um pouquinho mais redondo. Agora, a gente gostaria de fazer um convite para a população de Araraquara, porque com quem você conversa, alguém tem obra do seu Paulo Massia. Então a gente gostaria de fazer um mapeamento com a população de Araraquara, pesquisando as obras do seu Paulo Massia, para ou fazer um site futuramente, ou fazer algum produto disso. Quem tiver obra do seu Paulo Massia, entre em contato com a Secretaria da Cultura para a gente poder fazer esse mapeamento e ver a dimensão das obras desse artista, que foi um artista tão importante para a cidade. Tá aí então, no dia 8 de maio a gente vai ter a oportunidade de conferir esse projeto e saber um pouco mais sobre Paulo Massia e a sua visão sobre Araraquara. A gente vai ficando por aqui. Tadeu Queiroz com produção de Yuri Sabino e Fabrício Fernando para a Rede Participativa.